Meu nome é Madalena Furtado Mendes, tenho 68 anos, e naquele dia, quando empurrei a porta pesada da sala de audiências, não foi o rangido da madeira que chamou a atenção, foi a frase sussurrada por um homem de cabelos grisalhos na mesa da juíza. Meu Deus, é realmente ela! Eu não tinha vindo pedir permissão para existir. Eu tinha vindo devolver nome ao lugar certo, depois de descobrir que a própria filha, Isadora, e o genro, Tiago, tentaram me declarar incapaz para administrar o que ainda me dá. Pertence em vida, a minha casa, minhas economias e principalmente a minha dignidade. Naquela sala de ar-condicionado barulhento e cheiro de café requentado, as cabeças viraram como dominós. A juíza jovem, o advogado barrigudo da outra parte, a escrevente que parou de digitar, o segurança na porta. Todos queriam saber quem era a velha que entrou de sapato baixo e que, por algum motivo, fez um desembargador aposentado empalidecer. Eles não sabiam do que eu guardei por décadas na gaveta de baixo. Minha carteira da OAB e a mulher que um dia desmontou processos inteiros com calma cirúrgica adormecida, não morta. 3 meses antes, bati o olho numa citação judicial com o meu nome frio em letras pretas e entendi a trama. Laudos comprados, testemunhas inventadas, curadoria de vida vendida como cuidado, a palavra interdição embrulhada em amor de vitrine. A partir dali, liguei o gravador, juntei prova por prova, procurei quem me conhecia de antes, passei por 3 especialistas independentes e reencontrei um colega que o tempo não domesticou. Estratégia sem grito, técnica sem espetáculo. E quando o áudio tocou em 2 meses, aquela casa é nossa, velho estorvo, não fui eu quem falou por mim. Foram as próprias palavras deles, em alto e bom som, pedindo a sentença que mereciam. Este vídeo não é sobre vingança, é sobre ajuste fino. É sobre uma mãe que foi tratada como obstáculo, levantou sem tremer e mostrou que respeito não se mendiga, se prova. Você vai entrar comigo nessa sala, ouvir a respiração prender quando meu nome inteiro ecoar, ver a narrativa da velhinha confusa desmanchar linha por linha e assistir ao martelo cair para quem achou que amor se mede por escritura. Assista até o fim e responda em silêncio antes de escrever. Qual cuidado estão usando para controlar você? Qual prova você tem e ainda não usou? Qual porta da sua vida precisa do seu nome por extenso hoje? Se alguma palavra cutucar sua memória, compartilhe com quem precisa de coragem mansa, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Aqui, toda semana, uma mulher volta a sentar na primeira fila da própria história. Meu nome é Madalena Furtado Mendes, e antes da porta pesada da audiência ranger na minha frente, a minha vida fazia barulho de rotina. Chaleira apitando às 6, jornal dobrado ao meio na mesa, cheiro de sabão em pó no corredor e o costume de alinhar as chaves no pratinho de cerâmica, sempre na mesma ordem: casa, grade, portão, gaveta do arquivo. Eu aprendi cedo que ordem não é frescura, é abrigo. Por mais de 30 anos, fui advogada de família, dessas que carregam no bolso lixa para tirar farpas de conversa e pano para enxugar lágrimas sem espetáculo. Depois, aposentadoria, eu me permiti encolher o mundo. Hortinha de ervas, leitura tarde da noite, aula de canto na igreja e a alegria de ver minha filha, Isadora, adulta, com casa, trabalho e planos. Eu pensava que o destino tinha, enfim, assentado o tecido no corpo. O primeiro rasgo não veio como rasgo, veio como desfiado. Isadora sempre fora prática, objetiva, um pouco alérgica ao meu jeito de medir palavra antes de falar. Mãe, você demora para decidir, ela dizia rindo. Eu decido devagar para poder dormir depois. Eu respondia rindo também. Quando ela começou a namorar o Tiago, terno que queria ser elegante e sorriso que aprendia a ser simpático, eu acolhi. Homem a gente conhece pelo que faz com os pequenos poderes, como trata garçom, como ouve mulher que fala baixo, como reage quando perde. Tiago sorria com pressa. A senhora precisa modernizar as coisas, ele dizia depois do segundo café. Assinatura digital, mãe. Isadora completava orgulhosa.
Moderna eu posso ser, respondi. Descuidada eu não sei. Os primeiros papéis apareceram numa mesa de domingo. Feijoada, risadas, a conversa que vai e volta, e um envelope pardo pousando do meu lado, com o triângulo do dedão marcando a pressa. Mãe, é só para facilitar, Isadora disse, como quem pede sal. Procuração específica para resolver banco, água, luz, essas coisas. A senhora vive esquecendo a senha. Eu passei a mão no papel, como quem sente o peso do pano antes de cortar. Eu esqueci ou eu disse que prefiro ir ao banco pessoalmente? Perguntei manso. Ela corou leve. Mãe. Tiago interveio com o tom de quem dá caminho. A gente só quer ajudar. Eu sorri antigo reflexo de apaziguar e pedi. Deixem aqui. Leio com calma. Eles se entreolharam. É só uma página. Dá para assinar agora. A palavra agora me enoja quando aparece colada em só. Leio com calma, repeti, guardando no aparador. Naquela noite, deitei cedo e não dormi. Levantei às 2, fiz chá de erva doce, abri o envelope. Procuração simples, com poderes gerais, para facilitar obrigações ordinárias e extraordinárias. Redação escorregadia onde cabe caminhão. Suspirei, peguei caneta, sublinhei extraordinárias e escrevi na margem, jamais. Em cima, anotei. Se querem facilitar, fazem-se específicas, com prazo e objetivo. Não liguei para brigar, liguei para explicar. Filha, a gente assina o que seria justo até com o nosso pior. Do outro lado, silêncio irritado. Mãe, você complica. Eu existo. A frase bateu, voltou, ficou flutuando entre nós como poeira no raio de sol. Os sinais seguintes vieram mansos e insistentes. Mãe, não suba no banquinho, chama alguém. Mãe, não precisa ir sozinha ao médico, a gente marca e leva. Mãe, estou agendada para uma conversa com seu gerente. Eu torcia o pano da pia e respondia com humor. Filha, banco que me quer sem mim não me terá com meu dinheiro. Tiago começou a passar mais tempo em casa para resolver coisinhas. Um dia, notei que a pilha de correspondências abertas tinha um novo corte. Envelopes abertos com estilete e não com meu abridor antigo de metal gasto. Eu abri, mãe, para ver se tinha algo urgente, Isadora disse, revirando o nada como se fosse cuidado. Urgente é o que eu digo que é, respondi, pousando o abridor na mesa com a delicadeza que aprendi em audiência. Firme sem ferir. Quando o meu joelho direito reclamou de subir escada, eu aceitei a sugestão de uma cuidadora 2 manhãs por semana para serviços pesados, indicação da igreja, moça boa, mãos de algodão. Isadora e Tiago comemoraram como vitória pessoal. Viu, mãe? A senhora precisa aceitar ajuda. E eu, que conheço a diferença entre ajuda e administração, passei a prestar mais atenção em onde guardava as chaves e quem perguntava por elas. Coloquei minhas pastas importantes escrituras, certidões, cartões, testamento dentro do arquivo com chave nova, combinada com o chaveiro do portão. Cuidado demais envelhece, ouvi um amigo dizer. Cuidado de menos mata, respondi no pensamento. A visita ao meu geriatra, Dr. Álvaro, foi a primeira cena em que percebi o roteiro que tentavam me vestir. Mãe, vamos com você, Isadora anunciou. A consulta é minha, eu disse, mas é melhor para o médico ver o todo. Fizeram perguntas que corrigiam minha memória antes de ela terminar a frase. Ela esqueceu 2 vezes o gás aberto. Ela confundiu a data do pagamento. Ela anda mais sensível. Eu olhei para o médico, pousei a mão sobre a mesa como quem pousa âncora. Doutor, o gás ficou aberto porque eu recebi ligação no meio do preparo. Desliguei e esqueci a chama acesa sem panela. O pagamento foi atrasado porque o site do banco caiu. E sensível eu sempre fui. Empatia não é sintoma. Ele sorriu com os olhos, pediu exames, conversou comigo em voz que me alcança. Na saída, Isadora suspirou. A senhora podia colaborar. Colaborar com o quê? Com o teu medo? Medo a gente conversa, não administra com papel. A irritação dela doeu como agulha fina.
No aniversário de 68 anos, a festa surpresa teve a surpresa errada. Sala cheia, bolo, velas, o barulho amoroso de família. Na hora dos parabéns, Tiago me chama para um brinde. A nossa guerreira, que agora descansa, cuida das plantinhas e deixa com a gente as coisas difíceis. Risos. Meu copo ficou pesado. Eu brinquei. Cuidado com o brinde que vira sentença. Ninguém entendeu. Eu soprei a vela, pedi silêncio e contei o pedido. Que Deus me livre de amores que me desocupam de mim. Bebi um gole e guardei a frase para mim mesma, como guardo dinheiro de emergência no bolso secreto da bolsa. O primeiro documento que não tinha cheiro de papel limpo chegou no fim de tarde morno. Citação judicial com meu nome completo, pedido de interdição provisória para proteção patrimonial e pessoal. Assinada por um advogado de sobrenome que já tinha passado pela minha mesa, 20 anos atrás, tentando vender palavra cara para causa suja. O papel dizia que eu tinha confundido nomes, perdido prazos, aberto a porta para estranhos. Vulnerabilidade compatível com demência inicial. Eu sentei. Senti o chão fugir 2 dedos e voltar. Lavei o rosto. Fiz café. Abri a gaveta do meu passado e tirei a carteira velha da OAB. Não para exibir, para lembrar. Respirei fundo e liguei para um colega antigo, daqueles que conhecem meu silêncio e confiam nele. Edu, preciso de olhos frios e mão firme. Ele respondeu com uma frase que me colocou de pé. Mada, vamos por partes. Técnica, prova, tempo. Sem grito. Começamos pelo feijão com arroz que derruba castelo. Pedir vista, contestar fatos, requerer perícia isenta, indicar testemunhas que têm nome e endereço, juntar comprovantes de vida que o papel quer apagar. Agenda, pagamentos, ligações, receitas, bilhetes com letra minha. Eu liguei o gravador do celular, não como paranoia, mas como quem guarda a chave reserva. Em 2 semanas, a preocupação virou projeto iluminado. Uma conversa em que Isadora dizia quanto antes resolvermos, melhor. Outra em que Tiago instruía a cuidadora a nos avisar se ela sair do roteiro. Um áudio que eu gostaria de não ter ouvido e que me cortou de dentro. Em 2 meses, aquela casa é nossa, velho estorvo. Eu não chorei. Fui até a pia, lavei a caneca devagar, como quem não quer derrubar o silêncio do azulejo. Voltei para a mesa, dei pause, recomecei a ouvir. Quando doeu, eu repeti a frase que me levou em segurança por tantas audiências. Sinta depois, agora faça. A primeira reunião com Isadora e Tiago depois da citação foi em minha casa, mesa de jantar limpa, 3 copos de água, a pasta de documentos ao alcance, o crucifixo da parede testemunha. Mãe, por que complicar? Ela começou. Você está diferente. Eu estou informada, respondi. Pus na mesa a cópia da citação, os prints das mensagens, a perícia que solicitei por conta própria com neurologista e psiquiatra independentes. Eu não sou confusão, eu sou contraponto. Tiago tentou fazer piada. Eita, temos uma advogada aqui. Tivemos sempre, devolvi sem sorriso. Vocês podem discutir sentimento comigo, mas não discutem fato. Isadora endureceu o queixo. É para seu bem. Meu bem não vem embrulhado em papel que me tira a chave. A moça, minha menina, baixou o olhar. Mãe, eu tenho medo de te perder. Eu respirei, abri a mão para ela. Medo eu acolho. Usar medo para me calar, eu neutralizo. No dia seguinte, fui ao cartório e registrei uma carta de próprio punho, mais para mim do que para o mundo. Declaro estar em plena consciência e capacidade, e que qualquer movimentação patrimonial minha depende de assinatura minha reconhecida por autenticidade, presente e atenta. Reconhecimento por autenticidade, não só por semelhança velhice, ensina sutilezas que salvam. De lá, passei na igreja, sentei no banco de sempre e fiz uma oração curta. Que minha justiça não vire vingança. Que meu amor não vire desculpa. Saí de lá com uma leveza que não era desculpa, era foco. Os pequenos teatros continuaram. Tiago aparecia com novos papéis para facilitar.
É só assinar aqui, é do plano de saúde. É só aqui, para cancelar um serviço. Eu lia, encontrava mandato amplo, plena autorização, gestão financeira, e devolvia com uma caneta. Riscava, corrigia, especificava, punha prazo e limitava poder. Mãe, assim não dá, Isadora dizia, cansada de não me dobrar. Assim dá para dormir, eu repetia. A cuidadora, doce, veio me contar sem maldade que a dona Isadora pediu para a senhora descansar, que o Tiago cuida do banco. Eu sorri para ela. Agradeci por cuidar das minhas costas e cuidei eu das minhas chaves. Quando a audiência foi marcada, eu escolhi o vestido de algodão que não aperta e o sapato baixo que não pede licença ao joelho. Prendi o cabelo, passei batom que não escorrega e coloquei na bolsa, lado a lado, meu documento, meus laudos, minhas provas e minha calma. Na porta pesada, aquela frase do funcionário me atravessou. Meu Deus, é realmente ela? Era. Eu não era a senhora cansada que eles pintaram. Eu era a mulher que ajeita o pano no corpo antes de dar o primeiro ponto. Sentei na cadeira com a coluna que conquistei em anos de ouvir gente gritar para cima de mim e continuei muda enquanto cada um falava o que precisava. Quando a juíza me deu a palavra, eu não fiz discurso. Eu contei minha vida com verbos no presente. Eu pago, eu vou, eu assino, eu lembro, eu faço. Mostrei o papel, mostrei as mensagens, mostrei a perícia independente. Não gritei, não tremi. Perguntei por fim, qual é a urgência de tirar de mim o que eu ainda sei cuidar, se não for pressa de tomar o que não lhes pertence? O setup da decisão termina aqui, no exato momento em que eu entendi que família e processo cabem na mesma mesa, mas em louças diferentes. De um lado, o prato que acolhe erro e abraça medo. Do outro, o prato que pesa prova e devolve nome ao lugar. Eu decidi que não ia escolher entre amar e me respeitar, ia fazer as duas coisas. E que se alguém confundisse meu amor com autorização para me apagar, eu ia acender a luz. No próximo bloco, vem o que se revela quando a luz acende. O sonho de cuidar virando pesadelo de controlar, o roteiro de manipulação ganhando corpo, as tentativas de me fazer tropeçar na escada de casa para caber no laudo e o momento exato em que uma palavra incapaz tentou mastigar a minha história. E a frase que eu carreguei na carteira para me lembrar, no meio do barulho. Eu não sou o que dizem de mim. Eu sou o que faço quando dizem. Querem ver? Pesadelo bom de reconhecer não começa com um grito. Começa com ajuste milimétrico no que era hábito. Na semana seguinte à citação, percebi que o meu pratinho de cerâmica das chaves, casa, grade, portão, gaveta do arquivo, amanheceu com a ordem trocada. Não era acaso. Era ensaio. Recoloquei no lugar, sem anúncio. No dia seguinte, a torneira da área de serviço ficou pingando. Eu sempre fecho até ouvir o clique. Fechei, limpei a poça e anotei a data no meu caderno, como quem marca ponto. Na outra manhã, a geladeira estava uma linha abaixo da temperatura que deixo há anos. A manteiga chora quando alguém mexe no botão. Se alguém queria me ver confundir pequeno, ia ter que acordar mais cedo do que eu. A cuidadora, boa moça, começou a receber instruções que não saíam da minha boca. Dona Madalena, combinaram de a senhora tomar o remédio às 10. Quem combinou? Perguntei, mexendo no feijão. A dona Isadora no zap. Meu médico se chama Álvaro, moça. Quem prescreve é ele. O resto é recado. Ela sorriu, tímida, e eu lhe mostrei a caixinha com as divisórias dos dias, organizada por mim, como sempre foi. Se eu errar, você me corrige. Se outra pessoa te mandar corrigir o que não errei, você me conta. Ela assentiu. A lealdade de quem trabalha com as mãos se conquista com verdade simples e salário em dia. Vieram as preocupações performáticas. Mãe, não sobe a escada sozinha. Mãe, deixa a gente levar no banco. Mãe, a senhora ainda não se decidiu sobre o testamento? A palavra testamento entrou na sala com sapato sujo. Eu atirei para fora com pano molhado. Não se discute herança com gente viva sentada à mesa, minha filha. É falta de educação com o tempo.
Tiago tentou servir humor. Vai que dá tempo de modernizar legal. Moderniza o teu, querido, respondi sem vinagre. Às vezes a firmeza precisa usar o tamanho certo. O roteiro ganhou corpo com a tentativa de me caber num laudo. Marcaram nova consulta com o Dr. Álvaro, mas chegaram antes para preencher a anamnese, coisa que só se preenche com o paciente presente e lúcido. Encontrei perguntas sugeridas numa folha de rascunho esquecida na mesa da sala. Confunde nomes? Esquece panela? Altera humor? Dei risada para não engolir pedra. Levei a folha dobrada e, na consulta, entreguei ao médico. Doutor, tem gente querendo escrever meu corpo sem minha mão. Ele foi didático. Testou memória de curto e longo prazo, orientação temporal, cálculo simples e complexo, linguagem, abstração. Madalena, sua cabeça está melhor do que a minha em semana de plantão. Eu ri. Mantenha a rotina, água, caminhada e evite ruído. Saí de lá com laudo claro, assinado, e a sensação de que quem planta sombra se estranha com o sol. Os pequenos acidentes começaram, como se eu fosse tropeçar no script deles. Um tapete da escada, que eu sempre deixo nivelado, apareceu com a ponta levantada. Pisei de propósito num outro degrau. Desci olhando para mim, não para a plateia. O gás, que fecho com giro e conferência, apareceu com uma boca aberta sem panela. Enfiei a mão no registro e fechei, liguei o exaustor, abri a janela, esperei o ar limpar o susto que não era meu. Anotei tudo no caderno. Hora, dia, quem estava presente. Pesadelo planejado tem medo de papel. O banco, sempre ansioso por modernidades que confundem, me ligou para atualização cadastral. Podemos fazer por telefone, dona Madalena. Bastam alguns dados. Atualização presencial, respondi. Fui com a pasta. Na mesa do gerente perguntei: quem agendou conversa sobre soluções para a terceira idade com meu nome? Ele gaguejou, olhou o sistema, anulou a tela e confessou que um genro atencioso procurou produtos de gestão. Meu genro não assina por mim, meu senhor. E a senha que me pediram por telefone, eu não dei porque me respeito. Pedi bloqueio de qualquer procuração eletrônica, exigi a marcação de assinatura por autenticidade para movimentações sensíveis e retirei tokens desnecessários. A senhora é advogada? Ele perguntou, misto de curiosidade e receio. Aposentada e viva, respondi. Voltando para casa, comprei doce de leite no balcão. Celebrações pequenas cimentam decisões grandes. A curadoria avançou para dentro da minha agenda. Isadora começou a marcar exames que eu não pedi. É bom fazer um check-up da cabeça. Minha cabeça tem nome, filha, e respeito. Álvaro. Tiago apareceu com um teste de cognição online. Ri muito, de verdade. Meu cérebro não é quiz para você acertar a resposta que quer. Ele ficou ofendido como quem erra tiro e culpa o alvo. A senhora não facilita. Não facilito para erro, devolvi. Acerto não precisa de atalho. Uma noite, o telefone tocou com urgência ensaiada. Dona Madalena, precisamos da senhora aqui no pronto atendimento. Sua filha está nervosa. Cheguei em 15 minutos. Encontrei Isadora com o olho de quem chorou mais do que ouviu, e Tiago orientando a recepção como dono do balcão. Ela ficou confusa no trânsito. Ele anunciou, teatral. Confusa? Isadora baixa disse. Eu só errei a saída, mãe. Todo mundo erra a saída, respondi, tirando dela a culpa emprestada. Chegou uma psicóloga plantonista com formulário. Podemos conversar um minuto? Ela pode conversar muito, e eu também, respondi. Preenchi junto. Respondi quando me coube. 1 hora depois, saímos com orientação de nada além de descanso e água. O tombo no script deles gerou irritação. Mãe, você boicota ajuda. Eu boicoto controle travestido de cuidado. O silêncio de novo se hospedou na sala. As redes começaram a trabalhar. Uma prima distante, que nunca trouxe um pão quando chove, me mandou o texto de Como reconhecer demência precoce. Uma vizinha veio ficar mais perto e comentou alto no portão que é tão triste ver a pessoa se apagando. Eu abri a janela e disse,
Triste é ver gente viva aceitando boato como exame. O eco da minha frase foi a visita da delegada aposentada do bairro, amiga de missa de outra amiga. Sentou na cozinha, pegou o copo de água e disse: "Quer que eu passe aqui de vez em quando só para estar?" "Quero." Gente que fica sem se meter vale 2 vezes. Aberto o processo, vieram as testemunhas. O porteiro do prédio, que sempre me chamou de doutora, foi abordado para dizer que eu esquecia a correspondência. Ele me contou, coçando o boné, com a vergonha dos justos. "Diz que eu te dei boa tarde, doutora, no dia tal, e você me respondeu até amanhã, seu Pedro, e era amanhã. Os esquecimentos que pediram para ele lembrar eram os meus cumprimentos. Obrigada por me dizer", respondi, e lhe levei pão de queijo no outro dia. Uma vizinha mais frágil, com quem compartilho figurinhas no WhatsApp, me mandou o print de uma conversa em que a família preocupada pedia para ela relatar eventuais episódios. Eu respondi com um áudio: "Assim que você precisar de mim de verdade, eu corro, como sempre corri. As palavras que colocarem na tua boca, eu devolvo com carinho. Não estão te protegendo, estão te usando." Ela chorou do outro lado. "Eu não vou falar nada, Madalena. Não precisa, fica bem." O momento mais baixo, e paradoxalmente, o que me acendeu o farol, veio com uma tentativa de me quebrar por dentro. Na minha casa, na gaveta de remédios, um comprimido trocado. A bula não era a do meu diurético, era de um ansiolítico forte. Reconheci pelo final do nome e pelo formato. Segurei a raiva com a pinça que a advocacia me deu. Peguei luvas, tirei foto, filmei, coloquei numa saquinha e guardei com etiqueta, data e hora. Liguei para o Dr. Álvaro. "Não fui eu", ele disse sério. "E não fui eu quem receitou. Fiz boletim de ocorrência. Dói ver quem você ama flertando com crime para encaixar você num papel. Dói menos do que desistir de você mesma." Nesse intervalo, Edu, meu colega, trouxe o que faltava: estratégia com boa luz. "Vamos pedir perícia judicial com perito indicado consensualmente. E, antes da audiência, depoimento pessoal de todos, com contraditório, sem estardalhaço." "E o áudio?" perguntei. "O áudio entra com contexto e cadeia de custódia. Nada de vídeo de zap." Reunimos recibos, extratos, agenda, listas, cartas, fotos. O processo tentou me reduzir à narrativa. Eu lhe entreguei vida. Enquanto costurava minha defesa, costurei também meu cotidiano, para não deixar o pesadelo assumir a casa. Voltei à caminhada nas quadras, cumprimentei as árvores pelo nome que inventei para elas. A sibipiruna é Carolina, o ipê é Dona Lourdes. Retomei a aula de canto, abri 2 livros que estavam pela metade. Às 5, reguei as ervas, anotei água dada no caderno e repeti as 3 linhas que colei na carteira. Eu não sou figurante, eu não peço licença para existir, eu não negocio dignidade. Se a língua queria virar faca, eu rezava um Pai Nosso de bolso e engolia só o que alimenta. Isadora, nesse período, oscilou entre filha e ré. Aparecia com bolo e culpa, com flores e justificativas. "Mãe, a gente exagerou. Vocês planejaram." Era medo. Medo não preenche procuração em cartório. Eu não sabia da troca de remédio. Eu espero que não. Um dia, depois do almoço, ela chorou largo na minha mesa. Eu me apressei. Eu quis te ter por controle. Eu te perdi por vergonha. Eu segurei a mão dela com a mão que segurou sua febre de infância. Você não me perdeu. Você quase me colocou no lugar errado. E eu voltei para o certo. Ela assentiu enxugando o rosto. E o Tiago? O Tiago vai conversar com a justiça. Comigo só depois. Tiago endureceu. Alma de tábua não aceita prego na primeira. Mandou mensagem atravessada. Lamento que as coisas tenham tomado esse rumo. Respondi com frase que não briga nem deita. As coisas não tomaram rumo. Gente tomou decisão. Cada um responde pela sua. Ele tentou a última cartada de isca. Eu sei que é difícil reconhecer limitações. Difícil é reconhecer caráter, respondi. Bloqueei sem discurso. Às vezes o melhor argumento é a porta fechada.
A audiência, marcada para uma manhã de quinta, se aproximava como tempestade que o corpo sente antes do céu. Dormi menos na véspera, acordei cedo, fiz café, rezei pequena. Escolhi o vestido que não marca o que não precisa, o sapato que não escorrega e revisei a pasta. No topo, minha identidade, meus laudos independentes, a certidão de que estou em dia com tudo, as fotos da bagunça involuntária que tentaram me vestir, o registro do comprimido trocado, a ata notarial de mensagens, o pedido de perícia isenta e a carta registrada por autenticidade que redigi para mim. Coloquei no bolso o papel com as 3 linhas. Olhei para o espelho e vi a mulher que muitos quiseram chamar de coitada. Ela me olhou de volta com uma calma que não empresta mais nome. Na sala de audiências, aconteceu a cena com que abri esta história. O murmurinho de "é realmente ela?" e a respiração da sala mudando de compasso. A juíza olhou meu RG, olhou para mim e perguntou o básico. Respondi com verbo no presente. O advogado deles tentou pintar quadro com cores que eu não reconheço. Ela confunde horários. Eu mostro agenda. Ela se mostrou agressiva. Eu mostro áudios em que digo não sem gritar. Há relatos de lapsos. Eu mostro laudo. A juíza, sóbria, fez o que a lei manda. Pautou perícia oficial e indeferiu liminar que me tiraria a chave antes de qualquer prova. O advogado resmungou. Perda de tempo. Eu respondi por dentro. Perda de tempo foi vocês me subestimarem. No corredor, depois, o desembargador aposentado que sussurrou no começo se aproximou com respeito. Doutora Madalena, a senhora está em casa. Estou no meu nome, corrigi, com um sorriso pequeno. A delegada do bairro me esperava na porta, como quem escolta a amiga. Isadora, de olhos baixos, me abraçou com um abraço que não pedia perdão oferecia. Eu devolvi com a mesma moeda. O pesadelo não acabou ali. Ele raramente se dissolve num dia. Mas aquele foi o ponto em que ele deixou de dirigir a história. Eu peguei a direção de volta, com as 2 mãos. Entendi que cuidado, sem consentimento, é outra coisa com nome feio. E que amor, que precisa me diminuir para se sentir útil, não é amor. É hábito ruim passando por sentimento. E entendi, principalmente, que o meu não era a senha que eu tinha esquecido na gaveta de baixo. O gatilho externo que mudou o tabuleiro de vez à perícia oficial conduzida por quem não deve favor, a prova que apareceu de onde menos se espera, a ligação que pediu desculpa e abriu uma porta para o certo, a reconexão com o que me fez quem sou minha carteira velha e meu caderno de audiências. A decisão que não pede desculpa e a primeira ação que tornou o meu não uma casa com telhado. E a frase que passei a dobrar junto com as meias para nunca esquecer de vestir. Eu não sou o que me fazem, eu sou o que escolho fazer depois. Querem ver? Viradas verdadeiras não fazem barulho de taça quebrando. Fazem som de carimbo no lugar certo. A minha começou numa manhã de segunda, com o telefone do escritório do perito oficial tocando. Dona Madalena, aqui é o Dr. Nogueira, perito nomeado. Vamos fazer a avaliação em sua casa, ambiente habitual, com tempo e calma. Em casa, repeti, como quem encosta a mão na parede conhecida. Eu não era objeto em prateleira fria. Eu era gente no endereço que meu nome reconhece. No dia marcado, ele chegou sem comitiva, com um olhar que não procura tropeço inventado. Abriu o caderno, explicou o protocolo, pediu o RG, conferiu a assinatura e começou pelo simples que muita gente complica. Conversou. Perguntou da rotina, da conta de luz, de como organizo o remédio, onde guardo chave, qual caminho faço no mercado, que música sei cantar de cor. Eu mostrei o caderno onde anoto água das plantas, vencimento de contas, receitas que adapto e as 3 linhas coladas no armário. Pediu que lhe explicasse uma receita e uma conta. Li um extrato, contei troco, lembrei datas com a precisão de quem advogou anos usando o calendário como ferramenta. Depois vieram os testes formais, neurologia em voz baixa, raciocínio, linguagem, abstração. Em certo momento, ele apontou para meu quadro com as chaves e perguntou: por que esta ordem?
Porque quando a gente precisa sair rápido, a mão encontra o que a cabeça ainda está vindo buscar. Ele sorriu. Quando foi embora, levou anotações e me deixou uma frase que assentei no peito. O melhor exame do mundo é uma vida que faz sentido. 2 dias depois, o gatilho externo de verdade, a ligação da farmácia do bairro. Dona Madalena, aqui é a Paula. A senhora autoriza manter o bloqueio de compra de ansiolítico em seu CPF? Bloqueio? Estranhei. Foi solicitado por um rapaz dizendo ter procuração, mas como não apresentou, não efetuamos a venda nem alteração. Registramos o nome e guardamos a câmera. Sentei devagar, o ouvido dizendo, olha. O coração pedindo calma. Anotei tudo. Horário, nome, matrícula, câmera. Fui até lá. Paula me mostrou o registro de tentativa de compra com meu CPF, sem receita, e um rosto que não me é estranho. Esse. E ali, como num filme que você não queria ver, mas precisa assistir até o fim, a imagem clara de quem tentava me anestesiar para caber num papel. Saí com a nota, a cópia do registro e um abraço apertado da Paula. Obrigada por ser correta, eu disse. Obrigada por ser firme, ela devolveu. Na sequência, outra peça encaixou. O porteiro do prédio vizinho, seu Pedro, me chamou com aquela discrição que a honestidade tem. Doutora, a câmera da nossa garagem pegou o genro entrando e saindo no sábado cedo. Ele não mora aqui. Pedi a ele que guardasse. Fiz requerimento por escrito, solicitei preservação das imagens e fiz ata notarial em cartório. Cadeia de custódia não é frescura. É ponte que não cai quando o rio enche. Na tarde do mesmo dia, o banco me ligou. Dona Madalena, aqui é o gerente. Quero pedir desculpas. Detectamos tentativa de cadastro de procuração eletrônica por telefone. Foi rejeitada. Reforçamos os bloqueios e colocamos alerta por autenticidade. Antes de dormir, eu tinha 3 coisas que pesam mais do que medo: prova, procedência e paz. A reconexão comigo mesma aconteceu como tantas vezes, abrindo a gaveta da OAB, passando a mão na carteira azul gasta e no meu caderno antigo de audiências, aquele com letras miúdas e frases que me acompanharam a vida toda. Li uma que escrevi para uma cliente em 1998. Não confunda conciliação com rendição. Conciliação é ponte, rendição é buraco. Copiei e colei na geladeira, do lado das 3 linhas, e acrescentei com caneta grossa: eu não sou objeto de curadoria. A decisão que não pede desculpa se concretizou em 2 frentes. A primeira, no processo. Com o laudo particular do Dr. Álvaro, a avaliação oficial em andamento, as evidências da farmácia, as imagens da garagem e o registro do comprimido trocado, protocolei, com o Edu, pedido de tutela inibitória, proibição de qualquer ato que interfira em minha rotina medicamentosa, financeira ou residencial sem meu consentimento expresso, sob pena de multa e outras medidas. Acrescentamos pedido de oitiva do porteiro, da farmacêutica. Juntamos a ata notarial e requeremos que toda e qualquer assistência prestada pela outra parte só ocorresse com minha anuência registrada, sem estridência, com relevo. A segunda frente foi doméstica e simbólica. Chamei Isadora para almoçar sozinha, sem Tiago, sem ruído. Mesa posta simples, feijão e abobrinha refogada, água fresca. Depois do café, falei com a firmeza que acolhe. Filha, o meu amor por você não está em disputa. O que está em disputa é meu direito de ser dona de mim. O que vocês chamaram de cuidado foi projeto de controle. Aqui estão as provas. Mostrei sem esfregar. Eu não vou processar você. Eu vou processar atos. Você precisa decidir se quer voltar a ser minha filha sem ser minha administradora. Ela chorou, soluço miúdo, mão trêmula. Eu quero ser sua filha. Então guarda esta chave, eu disse, abrindo a gaveta e entregando a ela uma cópia da chave da minha casa, com uma plaquinha nova. Entra quem chama pelo nome. Ela riu chorando. Eu vou tirar o meu nome do processo. Você vai fazer mais, vai escrever com sua letra que qualquer coisa sobre mim, daqui em diante, é comigo, ela escreveu. Eu reconheci firma, não por desconfiança, por educação com o futuro.
A primeira ação que transformou o meu não em casa com telhado foi registrar em cartório um termo de autonomia e consentimento, informado para assuntos pessoais. Documento simples, linguagem clara, onde eu, de punho próprio, declaro minhas preferências de cuidado, meus representantes para temas específicos: saúde, doutor. Álvaro, finanças, eu mesma, assuntos emergenciais, Isadora, sob minha autorização ad hoc. Assuntos jurídicos, Edu e explícito. Nenhuma decisão sobre minha vida será tomada sem minha presença e anuência. Entreguei cópia em mãos a quem precisava, com recibo. O papel não substitui caráter, mas educa quem tenta esquecer. Vieram as primeiras reações. O advogado da outra parte ligou para o Edu, propondo acordo. Transformar a interdição em tomada de decisão apoiada, com eles como apoiadores. Edu me consultou. Quer dar campo? Quero dar regra. Apoiador só entra se apoiar o que eu decido. Redigimos contraproposta. Apoio formal com limites, deveres e, sobretudo, porta de saída a qualquer tempo por minha vontade. Eles recusaram. A juíza, ao ver as provas e o caminhar da perícia, indeferiu qualquer nomeação provisória e agendou audiência de justificação dos fatos novos. O martelo não bateu com raiva, bateu com serenidade. Alguns chamam de sorte. Eu, velha de fórum, chamo de método. A ligação que pediu desculpa e abriu a porta para o certo veio do lugar improvável. O advogado que tentou me interditar. Doutora Madalena, sei que sua história no fórum é conhecida. Eu lamento o rumo. Fui contratado para uma demanda que não deveria ter aceitado nesses termos. Ouvi em silêncio de pedra que sabe ser água. O senhor pode corrigir parte do estrago. Como? Renuncie. E se quiser realmente fazer o certo, encaminhe seu cliente a outro caminho. Terapia e um bom curso de ética. Ele suspirou. 3 dias depois protocolou renúncia. Não romantizo, sei distinguir arrependimento de recuo estratégico, mas a vida também se move com pequenos recuos. A prova que apareceu de onde eu menos esperava veio da cuidadora, a moça de mãos de algodão. Chegou tímida, sentou sem encostar as costas. Dona Madalena, eu fui orientada a anotar tudo que a senhora errasse. Eu não achei certo. Eu comecei a anotar o contrário, o que tentavam mexer. Se a senhora quiser. Abri as mãos, recebi o caderno dela como quem recebe um relicário. Havia anotações de horários, de quem entrou, de quem saiu, de quem perguntou por remédio que não é prescrito, de quem sugeriu desligar o relógio da cozinha para não confundir, de quem moveu os objetos. Eu a abracei com respeito. Você me salvou sem teatro. Aumentei o pagamento, formalizei seu papel, dei a ela o que eu gostaria que tivessem me dado quando jovem. Gratidão com recibo. A partir daí, o tabuleiro mudou. O perito oficial enviou o laudo, sem evidências de demência, funções cognitivas preservadas para a idade, autonomia mantida. Recomendação: preservar rotina, evitar intervenções não solicitadas, fortalecer rede de apoio conforme vontade da avaliada. Guardei o papel dentro de plástico, porque documento bom merece não molhar. A juíza, com base no laudo, extinguiu a liminar, reprovou as tentativas de ingerência e estabeleceu que qualquer medida futura dependia da minha palavra. O som do carimbo, de novo, foi como campainha de escola chamando o recreio para a criança oprimida. No mesmo dia, caminhei até a igreja, sentei no banco de sempre e agradeci sem discurso. Na volta, passei na papelaria e comprei uma etiqueta nova para colar no lado de dentro da porta de casa. Escrevi com letra grande e bonita: Aqui mora quem tem nome. Preguei em silêncio. À noite, preparei um jantar simples para mim. Sopa de legumes, pão passado na frigideira, um pedaço de goiabada. Liguei o rádio, entrou uma valsa antiga. Dancei sozinha na cozinha, os pés ensaiando passos de lembrança, a alma reconhecendo o espaço que sempre foi seu e que, por um tempo, quase virou cenário de outra pessoa. No dia seguinte, fui eu que liguei. Tiago, temos audiência de justificação. Você vai explicar o comprimido trocado e a tentativa de compra.
Do outro lado, soberba transformada em cinza. Isso não prova nada. Prova mais do que o que você tem. A senhora está me perseguindo. Estou me defendendo. Desliguei. Bloqueei. Resguardei a casa e a paz. Se ele quiser falar comigo de novo, que seja por petição, não por ruído. A frase que virou meu terço de bolso nesta fase foi uma que escrevi grande numa folha e deixei na mesa da sala, pesando com um vaso pequeno. Eu não sou o que me fazem. Eu sou o que escolho fazer depois. É uma frase que dá colo e coluna ao mesmo tempo. Quando bateu o cansaço de explicar o óbvio, eu lia. Quando quis virar pedra para não doer, eu lia. Quando a culpa antiga pediu lugar, eu lia. Virada não é fogos, é hábito novo protegido por decisão. A partir deste ponto, minha rotina ganhou defesa. Agenda compartilhada com quem merece, remédios conferidos com quem prescreve, finanças só com minha mão, visitas com hora marcada e o direito de dizer agora não, sem parecer ingratidão. O mundo te ensina que mulher velha precisa agradecer qualquer migalha de cuidado. Eu aprendi a agradecer o que me sustenta e a recusar o que me furta. A virada botou o tabuleiro no meu lado da mesa, mas as peças do outro lado ainda tentaram se mexer, como se a regra antiga valesse. É assim quando você arruma a casa por dentro. Quem se acostumou a empilhar coisas no corredor reclama da passagem livre e chama de frieza o espaço que antes era bagunça. A resistência começou com luva de renda e, quando não funcionou, tirou a luva. Vieram as delicadezas duras. Mãe, vamos marcar um almoço com o doutor que a família indicou, sugeriu Isadora, voz de quem quer costurar sem agulha. Eu já tenho médico e perito, respondi manso. Tiago mandou mensagem com tons burocráticos. Para evitar desgastes, proponho nomearmos apoio amplo e contínuo, independentemente de sua anuência momentânea. Tradução. Abriram a gaveta errada do dicionário. Apoio sem meu sim chama-se ingerência. Devolvi sem adjetivo. A tia, que não pisa no meu portão desde 2009, telefonou com lágrima treinada. Filha, você vai acabar sozinha. Com saúde, nome e paz? Aceito, respondi, servindo-me de um copo d'água como quem brinda ao óbvio. A rede social ficou mais barulhenta do que útil. Surgiu um texto anônimo em grupo de bairro sobre velhice em risco, citando uma senhora que nega apoio e coloca em perigo a própria integridade. Não citaram meu nome, citaram meu CEP. O silêncio costuma ser armadilha nesses casos. Resolvi acender a luz. Escrevi um post curto no meu perfil, sem citar ninguém. Autonomia não é capricho. Tenho laudo, rotina, rede. Qualquer apoio sobre mim sem minha assinatura chama-se abuso. Quem tiver dúvida, senta e toma café. A caixa de entrada encheu de vizinhas dizendo, tamo junta, e 2 ou 3 covardes saíram do armário do indireto. Deixei cada um onde se coloca copo trincado, na prateleira de cima, longe da mão. A burocracia, essa velha conhecida, também tentou testar o meu fôlego. O banco inventou uma revisão de risco para clientes sêniors. Cheguei com pasta e calma. O gerente constrangido ofereceu pacote de proteção, que incluía cogestão. Cogestão do meu dinheiro é eu mesma 2 vezes, sorri. Bloqueei qualquer concessão automática, exigi anotações no sistema, qualquer ajuste com minha presença física e assinatura por autenticidade. Saí e comprei 2 pães quentes. Vitórias pequenas pedem manteiga derretida. O obstáculo grande veio com cara de golpe mal ensaiado. Apareceu no cartório, numa tarde de quarta, uma procuração ampla registrada em outra cidade com assinatura que queria ser a minha, e não era. O tabelião, que me conhece da vida inteira de fórum, me ligou antes de qualquer coisa. Doutora Madalena, temos aqui um instrumento estranho. Corri. Bati o olho e o estômago me avisou antes da cabeça. Aquilo tinha cheiro de pressa e tinta fresca. Autenticação por semelhança, selo válido, reconhecimento distante. Quero incidente de falsidade e ata notarial agora, pedi. Registramos tudo,
Horário, conteúdo, fotos da peça, caminho percorrido. Liguei para o Edu e para a delegacia que me acolhe há décadas. Notícia-crime por falsificação de documento público e tentativa de fraude. Não gritei, não tremi, não fiz escândalo no balcão. Assinei com gesto antigo de quem sabe que certas guerras se vencem na letra, não no volume. A ação decisiva, que travou a torneira do absurdo, foi construir minha rede de porta com a mesma precisão com que monto pastas de processo. Em 3 dias, formalizei 4 listas simples e duras. Lista branca. Quem pode tratar de quê comigo, com meu sim, por escrito. Dr. Álvaro Saúde, eu Finanças, Edu Jurídico, Isadora Emergências, sob minha anuência, Cuidadora Rotina Doméstica, sob minhas ordens. Todos assinaram ciência. Lista cinza. Prestadores e instituições que precisam me ver e me ouvir antes de qualquer movimento. Banco, cartórios, farmácias, plano de saúde. Entreguei carta padrão com firma reconhecida e recibo de entrega. Lista preta. Nomes e números de quem não está autorizado a nada em meu nome, sob nenhuma hipótese. Protocolei em banco, cartório e farmácia, com pedido expresso de alerta interno. Registro de rotina. Caderno aberto na cozinha com horários, visitas, medicamentos, compras, pagamentos. Não para me justificar ao mundo, mas para educar o labirinto onde o mundo se perde quando quer me confundir. A resistência então trocou de tática. Passou a vestir roupa de tribunal. O advogado da outra parte, antes arrependido, foi substituído por um mais jovem e mais barulhento, que protocolou petição pedindo medida protetiva reversa, alegando que eu hostilizava a família. Edu sorriu lendo. Pedirão o céu para ganhar à beira da calçada. Juntamos o que tínhamos, minhas respostas firmes sem agressão, a gravação da reunião em que ofereci acordo com limites, a renúncia anterior, o laudo oficial, a tentativa de compra de ansiolítico, a falsificação de procuração. A juíza indeferiu liminarmente a pantomima, anotou litigância de má-fé e aplicou multa. A caneta, quando pega gosto pela linha certa, vira música. No dia em que notificamos a falsidade, Tiago apareceu no meu portão com a velha cara de quem ensaia, mas esqueceu de decorar. A senhora está destruindo a família. Abri a porta só até onde cabe palavra, não até onde entra confusão. Estou salvando o que dá. Eu sempre cuidei. Você sempre administrou o que não era seu. A senhora não perdoa. Eu não terceirizo minha vida. Ele tentou forçar o trinco da conversa. Empurrei de volta com 3 sílabas que aprendi a usar. Agora não. Fechei. Bloqueei no telefone. Parei de responder ao que não merece meu tempo. Não é frieza, é higiene. Os efeitos práticos da batalha foram aparecendo em ondas. A perícia oficial veio lacrada com a palavra preservada. O banco passou a me chamar pelo nome e não pelo rótulo cliente sênior. A farmácia guardou o rosto de quem tentou me sedar como quem guarda manual de incêndio. O porteiro, seu Pedro, ganhou de mim uma caneta tinteiro com bilhete. Para registrar o que é certo, a cuidadora recebeu aumento, férias planejadas e a certeza de que, na minha casa, ninguém vai usá-la de ponte para chegar onde não foi chamado. Isadora, de mãos limpas e olhos inchados de muito desaprender, começou a me visitar nos horários combinados, trazendo bolo e perguntas curtas. Eu respondia sem aula, com amor que não pede recibo. Teve susto. Uma ligação madrugada adentro, número restrito, voz muda que respirava pesado e desligava. Registrei, bloqueei, dormi. Teve boato. Dizem que a juíza é sua amiga. Gente que não entende método chama de amizade o que é só trabalho bem feito dos 2 lados. Teve convite e tentação. Uma ONG de fachada me ofereceu palestra sobre velhice e cooperação familiar, com cachê alto e contrato que cedia imagem irrestrita. Respondi com 2 palavras que carrego na bolsa. Sem interesse. A liberdade tem preço. Dizer não para o dinheiro errado. A reafirmação da decisão virou rito de bolso, como minhas 3 linhas.
Acordar, café, oração curta. Que minha justiça não vire vingança. Revisar o caderno da rotina, olhar as chaves no pratinho na ordem certa, molhar as plantas às 5, ler 2 páginas do caderno velho de audiências, ligar para uma amiga para falar besteira por 5 minutos. A vida não é tese, é hábito. Fiz também um gesto público que não era para palco, era para espelho. Uma conversa na paróquia para meia dúzia de mulheres da minha idade, sem holofote, sem registro, só cadeiras em círculo e tempo. Tema: cuidado que cura, X controle que dói. Contei o básico, sem nomes. Uma disse: meu filho tirou meu cartão para me proteger do golpe e nunca mais devolveu. Outra: minha nora atende meus telefonemas e filtra. Dei a cada uma um cartãozinho impresso com letras grandes. Eu autorizo a mim. Eu assino por mim. Eu decido por mim. Parece infantil? Coloque no bolso e veja a coluna crescer. O ápice da batalha, aquele momento em que você sabe que a força mudou de mão, foi a audiência de justificação dos fatos novos. A juíza, calma como em todas as vezes, ouviu a farmacêutica Paula, ouviu o seu Pedro, ouviu a cuidadora. A cada depoimento, a narrativa do cuidado preocupado perdia a roupa até ficar com a nudez que não escolheu. Controle. Tiago tentou dizer que todos exageraram. Isadora, dessa vez, não mentiu por ele. Eu errei, disse, voz limpa. Assinei coisa que não devia. Falei coisa que não podia. Tive medo, e virei instrumento do medo de outro. A juíza registrou sem espetáculo, como deve ser. Ao final, proferiu decisão interlocutória que valeu mais do que um alívio, proibiu atos sem minha anuência, determinou que qualquer tema de minha vida passe por mim, sinalizou remessa dos indícios criminais à promotoria, fixou multa por descumprimento e recomendou, no ponto mais humano do despacho, mediação familiar voluntária, se e quando a senhora Madalena desejar. Saí de lá com o som do carimbo tocando como sino de igreja, chamando para uma missa que a gente escolhe assistir. Na calçada do fórum, Isadora me alcançou com um abraço sem pedido. Mãe, obrigada por não me destruir junto com o que eu fiz. Filha, eu não sou martelo, sou régua. E régua serve para medir e alinhar, não para quebrar. Ela sorriu com lágrimas. Eu vou aprender. Eu também. Quanto a Tiago, passou por mim olhando para o chão que sempre imaginou que fosse tapete. Não disse nada. Fiquei agradecida ao silêncio que às vezes é a única resposta que o mundo aceita sem devolver. Terminei aquele dia como começos bons. Água nas plantas às 5, sopa quente, rádio baixo, caderno aberto. Acrescentei à minha geladeira mais uma sentença, para as horas em que a coragem for pequena. Meu nome não aceita procuração sem mim. Escrevi com letra grande, colei ao lado das outras 3. E me dei um presente. Um par de lençóis novos. Camas também são territórios. Lugar de descanso pede tecido que não arranha. A batalha não é guerra eterna, é vigília mansa. Não vivo para me defender, mas me defendendo, eu vivo melhor. Quem me ama, entra pelo nome. Quem não sabe, aprende ou fica do lado de fora. Eu sigo com a rotina que me sustenta e a coluna que voltei a respeitar, sem espetáculo e sem pedido de desculpa por estar inteira. Reconquistar para mim não foi desfilar vitória, foi alinhar rotina até o mundo voltar a caber no meu caderno. Depois da batalha, a casa ainda guardava ecos do roteiro alheio. Uma chave fora de ordem, um comentário atravessado, um convite com armadilha. Fui recolocando tudo no lugar com o mesmo método com que montei processos por décadas, passo claro, papel assinado, hábito repetido até virar coluna. Ações práticas que devolvem o cotidiano corpo e cabeça. Retomei a caminhada curta pela quadra depois do almoço, alonguei joelhos e ombros antes de dormir, mantive o horário da água e as leituras que arejam o pensamento. Marquei revisão com o Dr. Álvaro para encerrar o capítulo Laudos. Saí com orientação simples e o carimbo que guarda silêncio. Seguindo bem. Guardei um resumo no meu arquivo com data e rubrica. O futuro agradece arquivo claro. Casa. Reinstalei a ordem das chaves no pratinho de cerâmica.
casa, grade, portão, arquivo, e colei atrás do quadro uma lista de verificação semanal. Gás, torneiras, geladeira, trancas, lâmpadas, pilhas. Não é paranoia, é paz que não depende da memória do outro. Troquei 2 tapetes por versões antiderrapantes e anotei as mudanças no caderno da rotina. Casa reconquistada é casa que se reconhece. Escrevi na primeira linha. Papelaria jurídica do cotidiano. Transformei o termo de autonomia em pastinha enxuta, com cópias autenticadas, lista branca, cinza e preta, ata notarial das provas e telefone dos meus apoiadores sob minha vontade. Entreguei em mãos ao banco, cartório, farmácia e plano de saúde, sempre com recibo de entrega. Fiz também uma ficha de bolso plastificada com contatos de emergência e minha frase guia. Eu autorizo a mim. Eu assino por mim. Eu decido por mim. Finanças. Simplifiquei o que podia ser simples e blindei o que precisa de trinco. Cancelei cartões que não uso, concentrei pagamentos em 2 vias, digital com dupla verificação e presencial com conferência. Desativei qualquer serviço de conveniência que me tirasse da mesa. Fiquei com menos senhas, mais seguras, escritas no meu sistema de pistas que só eu entendo. Advogada velha tem seus códigos. Rede. Converti boa vontade em compromisso. Convidei 2 amigas para serem minha dupla de vigília mansa. Uma que passa aqui às quartas para café e conversa, outra que caminha comigo às sextas. Gente concreta no calendário é melhor do que grupo silencioso no celular. Tom firme nas conversas e pactos. Com Isadora, a reconquista passou por palavras que pedem chão. Filha, o nosso vínculo não é contrato, é sangue. E sangue não precisa de procuração, precisa de respeito. Firmamos um pacto de convivência simples, assinado por nós 2 e grudado, com ímã, na geladeira dela e na minha. Visitas com hora combinada, assuntos de saúde com Dr. Álvaro, dinheiro só comigo, urgências comunicadas sem teatro, pedidos de ajuda em frase direta. Sem só para facilitar. Sem achei melhor por você. Ela leu, respirou e assinou. Eu beijei a testa dela como beijava quando cortava febre. Com Tiago, a reconquista foi distância legal e silêncio protocolar. Informei por escrito que qualquer contato deveria se dar por meio do processo ou de e-mail formal e que visitas estavam suspensas até ulterior deliberação minha. Não para punir, para não me perder. Quem quis me tratar como objeto não entra mais sem convite nominal. Com os terceiros preocupados, usei minha régua preferida. Obrigada por se importar. Aqui seguimos pela lista branca. Se quiser ajudar, traga pão fresco às terças. De 10 que falam, 1 aparece com pão. Esse fica. Enfrentar a culpa imposta, sem virar pedra, a culpa tentou me pousar nos ombros como casaco pesado em dia de sol. Você foi longe demais. Você expôs. Você vai se arrepender. Em cada tentativa, respondi com a medida certa. Fui longe o suficiente para chegar de volta em mim. Expus atos, não pessoas. Pessoas eu trato, atos eu corrijo. Arrependimento bom é o que tem protocolo e recibo. Já protocolei o que precisava. Quando a tristeza veio porque vem, como chuva que as juntas adivinham, sentei, deixei chover, fiz chá e não convidei a tristeza para dormir. Liguei o rádio baixo, li 2 páginas, reguei as plantas às 5. Ritual enxuga-chão sem fazer alarde. Momentos-chave da transição. Assinatura de recomeço. Isadora trouxe um caderno novo, capa azul. Quero um caderno de mãe e filha, disse. Escrevemos na primeira página nossas 3 linhas pessoais. As dela. Eu pergunto antes. Eu não apresso a verdade. Eu desfaço o que eu fizer de errado. As minhas. Eu acolho sem me apagar. Eu digo não sem gritar. Eu não negocio meu nome. A carta da farmácia. Voltei a Paula com um vaso pequeno de jasmim. Você ficou do meu lado quando ninguém queria ver. Ela colocou o vaso no balcão. Fiquei do lado da regra certa. Sorrimos como quem assina termo sem papel.
O despacho que me devolveu a casa. Recebi a decisão interlocutória encadernada, com as folhas limpas e margens comedidas. Li devagar, marquei as linhas essenciais e colei um post-it amarelo com a minha letra. Respira. Você está de volta. A visita do perito, Dr. Nogueira, passou depois, sem obrigação, para me entregar, em mãos, uma via do laudo. Gosto de encerrar pessoalmente quando a história merece. Servi café, ele tomou em pé e saiu com um pedaço de bolo embrulhado em guardanapo. Humanidade é a assinatura que falta em muito documento. Missa do agradecimento. Sentei no banco de sempre e, antes da bênção, pedi a palavra, coisa que evito. Falei 3 frases. Obrigada pela comunidade. Obrigada pela justiça que funciona. Obrigada pela calma que aprendi tarde. Gente me abraçou na saída sem pergunta. Abraços sem pergunta valem por 3 documentos. O dia da mudança concreta chamei de sábado da chave certa. De manhã, fui ao cartório e protocolei a desistência de Isadora como parte autora. Não foi exigida, mas foi voluntária, assinada com letra que tremia pouco e escolheu tremer em público. A juíza homologou. Na volta, passei na gráfica rápida e busquei 50 exemplares da Cartilha de Autonomia Mansa, que escrevi na mesa da cozinha ao longo das madrugadas. 8 páginas simples com o que aprendi na pele, lista branca, cinza e preta. Termo de autonomia. Reconhecimento por autenticidade. Rotina registrada. Frases guia. Oração curta para quando a raiva quiser estragar o dia. À tarde, sentei na sala do centro comunitário e distribuí a cartilha para quem quis. Não fiz palestra, fiz roda. Cada mulher leu uma linha em voz alta. Cada homem que ficou ouviu sem interromper. Saí de lá com o corpo leve e a certeza de que papel bom é o que vira prática. De noite, preparei uma sopa e chamei Isadora para comer comigo. Sopa que ela gosta, desde menina. No prato, comi devagar. No fim, apontei para a plaquinha nova colada atrás da porta. Aqui entra quem chama pelo nome. Ela sorriu. Mãe, obrigada por me devolver ao lugar certo. Filha, obrigada por voltar por conta própria. Não brindamos. Lavei a louça enquanto ela secava, como antes, quando os dias eram de prova e cansaço. Em silêncio bom, a casa me olha e sorri. Blindagem simples para não voltar atrás. Porta e visita. Trinco inteiro por dentro e lista de visitantes na agenda. Sem surpresa, por amor. Amor anuncia. Telefone. Sem ligações restritas atendidas. Quem me quer se apresenta. Provas. Nada de guardar só no celular. Impressão, ata notarial quando couber, cópia em pasta transparente, índice feito à mão. É bonito ver ordem em coisa que já doeu. Linguagem. Retirei do meu vocabulário 3 expressões que me traíam. É só. Tá bom, vai. Desculpa por ser chata. Troquei por não, agora não e obrigada por entender. Água das 5. Regar plantas virou o selo diário de que a casa está cuidada por quem mora nela. Fecho com a imagem que me sustenta. A porta da minha sala, por dentro, com 2 etiquetas coladas ao lado da fechadura. A de cima diz: meu nome não aceita procuração sem mim. A de baixo: eu sou responsável por mim, até onde alcancem minhas pernas, meus olhos, meu caderno e minha fé. Eu às vezes passo o dedo sobre as letras, como quem relembra a caligrafia da própria vida. Os dias depois da Reconquista começaram a ter o silêncio bom de casa que dorme e acorda sabendo quem manda no interruptor. Acordei antes do relógio, sem a pressa dos que fogem e sem a apatia dos que desistem. A chaleira cantou. O pão estalou na frigideira. A luz entrou pela janela com o mesmo traço de sempre, mas agora me reconhecendo de volta. Às 5 da tarde, como quem assina presença, reguei as ervas e disse em voz baixa: Madalena, você está aqui. Primeiros momentos da nova vida. Voltei a fazer as coisas do meu jeito, sem pedir licença ao ar. No mercado, escolhi fruta madura pelo cheiro, não pelo brilho da prateleira. Na feira, voltei a comprar farinha no saco de papel e a perguntar o nome de quem me vende.
Deixei gorjeta no boteco da esquina e ouvi a história do sobrinho que passou na prova da PM. Tem nome? Perguntei. Hugo. Diga a ele para guardar o nome em lugar alto. Voltei para casa com sacolas menos cheias e coração mais. No varal pendurei roupa com cuidado de quem respeita o pano. Quem já costurou sabe. Tecido responde ao trato. O corpo me devolveu sinais de vida boa. Dormi a noite inteira sem acordar para brigar com o pensamento. Acordei com o joelho obediente, ombro solto, cabeça limpa. No alongamento, as mãos fizeram a concha que aprendi na fisioterapia, e a respiração achou o compasso dos 6 para entrar e 8 para sair. Na aula de canto, a voz saiu redonda no salmo, sem aquela tremedeira que os julgamentos plantam. O Dr. Álvaro mediu pressão, sorriu com o olho, fazendo o que sempre soube fazer, viver com método. Eu ri. O método salvou meu coração. Reconstrução da identidade. Fui a costureira que agora sou só para mim e cortei 2 vestidos que prometi lá atrás. Um de chita azul para as tardes de oficina no centro e um de algodão cru para as visitas formais. Gosto de roupa que não mente. Ajustei pences para meu corpo de 68, que não quer fingir 40 nem 80, quer caber em si. No espelho, prendi o cabelo de um jeito que deixa o rosto livre. Não para parecer mais nova, mas para o mundo ver minha expressão. Escolhi um batom goiaba e guardei o vermelho para quando a coragem pedir começo. Na sala, reorganizei as paredes como quem edita uma biografia. Deixei a placa da universidade ao lado do quadro do sacrário que herdei da minha mãe. Embaixo, colei uma frase impressa grande. Casa com história não precisa de moldura cara. Do outro lado, a foto antiga do meu primeiro dia no fórum, uma Madalena de 25 com olhos de quem ainda não sabe, mas vai aprender. Entre as duas, escrevi meu nome por extenso, me dando de presente o meu próprio RG afetivo. Madalena Furtado Mendes. Reconciliação possível e novo equilíbrio. Com Isadora, o renascimento foi delicado e contínuo. Não viramos melhor amiga de novela. Viramos mãe e filha com acordo bom. Ela passou a vir às quartas, sempre no mesmo horário, com pão de queijo da Dona Lourdes. Quando o impulso antigo de administrar minha vida aparecia no rosto dela, eu levantava a sobrancelha de modo que só ela entende. Ríamos. Eu vi, ela dizia. Eu também, respondia. Às vezes, antes dela tocar em assunto errado, ela pedia. Posso dar palpite com carinho? Pode. Palpite com carinho vem com fita métrica para caber na realidade, o outro vem com martelo. Com Tiago, o novo equilíbrio é o que existe entre 2 degraus que não se tocam: distância e respeito cordial. Quando nos cruzamos na calçada, ele cumprimenta, eu aceno. Não há veneno a gotejar porque a torneira está fechada em decisão judicial e em mim. Se um dia o homem aprender, a porta tem trinco por dentro e campainha. Por enquanto, segue no interfone da lei. Com a comunidade, achei um lugar que não é pedestal nem trincheira. É roda. As mulheres me chamam para contar a história em voz baixa, sem câmera. Eu gosto da voz baixa. Quem quer aprender, chega mais perto. No centro comunitário, agora tem uma mesa com a cartilha de autonomia mansa, sempre à mão. Gente pega, dobra, coloca na bolsa, volta outro dia com um obrigada e um caso. Impacto positivo em outras mulheres e homens. As histórias começaram a chegar como chuva miúda que molha o quintal inteiro. Dona Nair, 74, me contou que pediu de volta a senha do cartão e devolveu ao filho uma lista de compras com valor limite. Ele me chamou de dura. Eu disse, dura é a conta quando não tem dinheiro. Aplaude com o olhar. Uma moça de 32 que cuida da avó veio chorando. Achei que controlar era amar. Eu estava com medo de perdê-la. Sentei com ela, passei a cartilha, sublinhei, apoio sob vontade. Ela saiu mais leve do que chegou. Um senhor, viúvo desde o ano passado, quis aprender a fazer sopa que não ofende. Ensinei a dourar alho e respeitar o ponto do sal. Ele olhou para mim depois da primeira colherada. Capaz de eu voltar a comer. Volte, respondi. Na farmácia, Paula começou a organizar um mural com informações simples.
Diferença entre representante legal e apoio, como reconhecer golpe de atualização, como pedir ata notarial no cartório. Virou missão, ela disse. Virou rotina boa, corrigi. O seu Pedro, no prédio, agora tem um caderno de ocorrências que foi além do portão. Ele anotou o nome de quem pede informações sobre idosos, horário, motivo e liga para a pessoa antes de abrir o portão da vida. Aprendi com a senhora que portaria também é coração. Falou encabulado. Cena de sábado. Oficina aberta, 4 meninas adolescentes e 3 senhoras ensinando ponto atrás, chuleado, caseado. Um pai sentado olhando com mãos enormes. Dei a ele uma camiseta para pregar um bolso de pano. Eu nunca preguei nada. Vai pregar hoje. Ele fez torto o primeiro, acertou o segundo, se orgulhou do terceiro. Leva para casa, guarda como lembrança de que homem que costura não rasga os outros. Mensagem final que fica como cheiro de bolo. Quero te pedir uma coisa simples e difícil. Toda vez que alguém usar a palavra cuidado para te tirar da tua vida, pergunta para onde esse cuidado está te levando. Se é para a tua mesa, para o teu médico, para a tua rotina, ótimo. Se é para a mesa do outro, para o nome do outro, para a senha do outro, diga não sem raiva e com método. O não é a palavra que protege 1000 sims que você ainda vai poder dizer. 3 perguntas para levar na carteira. Qual chave da sua vida, senha, rotina, decisão, está na mão errada? Que papel simples na sua mesa precisa de leitura lenta e caneta firme? Que ritual das 5 da tarde vai te lembrar todos os dias quem manda no interruptor? Comente. Qual foi o cuidado que doeu e você só percebeu depois? O que você vai mudar hoje? Compartilhe este vídeo com uma pessoa que confunde amor com controle. Faça isso por amor. Deixe o like, inscreva-se e ative o sininho. Toda semana, uma história para quem quer voltar a sentar na primeira fila da própria vida. Fecho os olhos e vejo a cena que me guia. A porta por dentro, minhas etiquetas na lateral, a luz das 5 batendo na mesa, o rádio baixo tocando uma valsa antiga. Se um dia a dúvida voltar a bater com força, eu faço o que sei. Água nas plantas, mão na chave, nome na boca. E sigo. Porque renascer, aos 68, não é voltar a ser antes, é aprender o que ninguém te contou. O respeito que você dá a si mesma é a luz que ensina o mundo a te ver.